E hoje nós estamos no encerramento da nossa série Em Cartaz, com o tema Atividade Sobrenatural. Atividade Sobrenatural. E antes da gente começar, da gente se aprofundar nesse tema, é importante a gente entender, Rafael, o que é sobrenatural? O que é sobrenatural? Sobrenatural é aquilo que excede as forças da natureza. Aquilo que é fora do natural, fora do comum, aquilo que é extraordinário, aquilo que é muito grande, aquilo que não é conhecido senão pela fé. Isso é sobrenatural. É aquilo que é fora do comum. Tem coisas que são comuns na minha vida e na sua vida. Tem coisas que nós fazemos que são comuns nas nossas vidas. Mas aquilo que não é comum, aquilo que excede o comum, aquilo que excede o ordinário, aquilo que é incomum, aquilo que é extraordinário, aquilo que é muito grande, aquilo que não é conhecido senão pela fé. Isso é sobrenatural. E aí, falando sobre sobrenatural, gente, quantos de nós precisamos do sobrenatural de Deus nas nossas vidas? Quantos aqui? Nós precisamos do sobrenatural de Deus na nossa vida. E aí, quando a gente vai ver, quando a gente lê a palavra, a gente vai passando pelos livros da Bíblia, a gente vai ver que em várias passagens da Bíblia, o povo de Deus, eles viviam o sobrenatural de Deus. Sim ou não? O povo de Deus vivia o sobrenatural de Deus. Deixa eu te dar alguns exemplos aqui. O sobrenatural de Deus, quando o mar vermelho se abriu e o povo passou por ele. Você já viu o mar se abrir? Você já viu o mar se abrir por aí? Não. Então, o mar se abrir é algo sobrenatural. E isso aconteceu na palavra de Deus, está relatado lá. O mar vermelho se abriu e o povo passou por ele. Outra coisa sobrenatural que aconteceu, Elias orou e não choveu por 3 anos e meio. Isso é sobrenatural, gente, sobrenatural. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram colocados em uma fornalha e eles saíram de lá ilesos. Isso não é normal, isso é sobrenatural. Meu amigo, a gente está aqui em Fortaleza, a temperatura alta demais, aquele calor, a gente já está lá quase passando mal, a gente está quase desmaiando. E Sadraque, Mesaque e Abidnego, na fornalha, não aconteceu nada com eles, isso é sobrenatural. Multiplicação de pães e peixes, 5 pães e 2 peixinhos, alimentando uma multidão, milhares de pessoas. Isso é sobrenatural. Isso é sobrenatural. A cura de cegos, a pessoa que era cega começar a enxergar, isso é sobrenatural. O paralítico, ele começar a andar, isso é sobrenatural. A pessoa que era surda começar a ouvir, isso é sobrenatural. E aí, quando a gente lê a palavra, isso nos mostra que Deus quer nos levar a viver o sobrenatural. Deus quer me levar, Deus quer te levar, Deus quer levar a nossa igreja a viver o sobrenatural. Por que eu digo isso? Porque antes de subir aos céus, Jesus morreu, ressuscitou, ele aparece aos discípulos e ele diz aos discípulos o quê? Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Mas aí, depois disso, logo em seguida, olha o que é que Jesus fala. Marcos 16, no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18. Olha o que é que Jesus fala logo após dizer para que os discípulos fossem por todo mundo e pregassem o evangelho a todas as pessoas. Ele diz assim: e estes sinais seguirão aos que creem. Esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Jesus aparece aos discípulos, e essa palavra é para mim e para você também, e ele disse: esses sinais acompanharão, seguirão aqueles que creem. A minha pergunta é: o que é que nos falta para que nós possamos experimentar de uma vida cheia do poder de Deus? O que é que nos falta para que nós possamos viver uma vida cheia do poder de Deus, cheia do sobrenatural de Deus? Gente, a resposta está nessa palavra aqui, nesse texto que a gente leu. O que nos falta é a fé. Porque se nós tivermos fé, nós vamos viver isso. Se nós tivermos fé, nós vamos desfrutar isso. Se nós tivermos fé, nós vamos experimentar isso. Porque a palavra de Deus diz: e estes sinais seguirão aos que creem.
Jesus disse isso, e a palavra dele é digna de confiança. Se ele disse, ele é fiel para cumprir. Esses sinais vão seguir aqueles que creem, aqueles que têm fé, aqueles que confiam que eu posso fazer na vida deles. O problema é que a incredulidade, ela é a chave que muitas vezes nos fecha no natural. A nossa falta de fé, muitas vezes nos fecha no natural. E aí a gente fica vivendo só no mundinho do natural. Não o natural, o comum, o ordinário. Mas você não foi chamado para viver no comum. Você não foi chamado para viver no ordinário. Você foi chamado para viver naquilo que é incomum, naquilo que é extraordinário. Você foi chamado para viver o sobrenatural de Deus. Aí olha aqui o que é que Jesus ainda fala. João 14, versículo 12. João capítulo 14, versículo 12. Palavras de Jesus, ele diz: digo a verdade, aquele que crê em mim. Olha aí de novo. Aquele que crê em mim, aquele que tem fé em mim, aquele que confia em mim, fará também as obras que eu tenho realizado. Gente, se parasse aqui já estava bom demais. Imagina a gente fazer as obras que Jesus tem realizado. Isso já é algo sobrenatural. Mas aí Jesus não para aqui. Olha o que é que ele continua falando. Fará coisas ainda maiores do que o que Jesus realizou, do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Gente, esse texto nos deixa claro que as manifestações sobrenaturais de Deus não ficaram restritas a Jesus. Não ficaram restritas somente a Jesus, ao tempo de Jesus, ao momento que Jesus estava na terra. Não ficaram restritas a Jesus. Elas estão disponíveis hoje para nós, através do Espírito Santo. Elas estão disponíveis para nós, para cada um aqui, pode experimentar e pode vivenciar isso. Por isso que eu oro, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, porque, gente, nós precisamos aprender hoje sobre a ação do Espírito Santo, porque somente através da ação do Espírito Santo é que nós vamos ser capazes, nós vamos ter a revelação da atividade sobrenatural. Quem revela a atividade sobrenatural para mim e para você é o Espírito Santo de Deus. Rafael, como assim isso? Como é que isso acontece? Vamos aqui. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e 10. 1 Coríntios 2, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Gente, quando a gente olha para esse texto aqui, isso é sobrenatural ou não? Aquilo que olho nenhum viu. Nenhum olho aqui conseguiu ver aquilo que Deus tem preparado para nós. Isso é sobrenatural, é fora do comum, é fora do ordinário, é extraordinário. Aquilo que ouvido nenhum ouviu, nunca ninguém ouviu sobre aquilo que Deus tem preparado, aquilo que mente nenhuma imaginou. É isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam, é isso que Deus tem preparado para cada um de nós. Mas aí ele continua. Olha aqui a resposta, como é que a gente sabe e tem a revelação da atividade sobrenatural. Ele continua, versículo 10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Mas Deus o revelou a nós. Revelou o quê? Aquilo que olho nenhum viu, aquilo que ouvido nenhum ouviu, e aquilo que jamais penetrou em mente humana, Deus revelou pelo Espírito Santo. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Eu olho esse texto aqui, quando eu leio esse texto, 3 coisas me chamam a atenção aqui nesse texto: ouvir, ver e desfrutar. Diz comigo: ouvir, ver, desfrutar.
Porque esse texto aqui diz para mim e para você, que nós, que você, que eu, você não vai somente ouvir o que Deus faz, você vai ouvir e ver o que Deus faz, mas não vai parar aí, você não vai só ouvir e ver o que Deus faz, você vai ouvir, você vai ver e você vai desfrutar do que Deus faz, você não vai ficar baseado na experiência dos outros, não, os outros falam, os outros dizem, eu vejo na vida dos outros, não, você vai ver, você vai ouvir e você vai desfrutar, porque Deus tem uma experiência própria para você, uma experiência pessoal para você, através de um relacionamento com Deus. Você vai poder dizer assim, eu vou ter a minha experiência pessoal, a minha experiência sobrenatural com Deus, e você vai poder dizer como Jó falou, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Você vai falar, antes eu te conhecia de ouvir falar, eram as experiências dos outros, mas agora os meus olhos puderam ver a experiência própria, eu pude desfrutar de uma experiência pessoal, sobrenatural com Deus. Então o que é que nós vamos ouvir, ver e desfrutar? Primeiro de tudo, nós vamos ouvir, ver e desfrutar o Espírito Santo como Ele é. O Espírito Santo como Ele é. O Espírito Santo, primeiro de tudo, Ele é Deus. O Espírito Santo, Ele é Deus. Porque o Espírito Santo, Ele não é uma força qualquer. O Espírito Santo não é uma teoria. O Espírito Santo, ele não é uma tese de mestrado, doutorado. Não, o Espírito Santo não é uma coisa qualquer. O Espírito Santo é a pessoa de Deus. Ele é o próprio Deus. E Ele escolheu habitar em mim e em você. É exatamente por isso que a experiência não vai ser apenas ao nosso redor. A experiência vai ser em nós. Porque o Espírito Santo hoje habita em mim e em você. Então nós vamos ter experiências sobrenaturais com Deus. Coisas vão acontecer ao nosso redor, mas também coisas vão acontecer em nós. Mas outra coisa que o Espírito Santo o Espírito Santo ele é a continuação de Jesus e não a substituição. O Espírito Santo ele não veio para substituir Jesus, ele veio para continuar a obra de Jesus. Ele veio para continuar o propósito de Jesus. Ele veio para continuar a missão de Jesus. João 14, 16 e 17, o versículo 26, diz assim, 16 e 17, Jesus dizendo, quando ele fala que ele iria morrer, ele iria ressuscitar, e ele iria subir aos céus, ele diz assim, e eu pedirei ao Pai. Não se preocupem, vocês não vão ficar sozinhos, vocês não vão passar por isso sozinhos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, outro consolador, para que está com você para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Aí ele continua dizendo, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhe disse. Olha aqui, o Espírito Santo, ele vai lhe ensinar todas as coisas e vai nos fazer lembrar de tudo que Jesus ensinou. Ou seja, não é substituição, não é uma nova proposta, não é um novo jogo que vai ser colocado para as pessoas, não. Isso aqui é a continuação. Jesus começou, Jesus iniciou e continua através do Espírito Santo. Jesus nos deu o Espírito Santo e o Espírito Santo continua o trabalho de Jesus. E o trabalho de Jesus é para resgatar, o trabalho de Jesus é para transformar, o trabalho de Jesus é para salvar, o trabalho de Jesus é para curar. Jesus veio a essa terra para isso, e o Espírito Santo está aqui para fazer a mesma coisa na minha vida e na tua vida. Mas o Espírito Santo, ele também é poder. Diz comigo, poder. O Espírito Santo é poder. Atos 2, versículo 1 ao versículo 4. Atos 2, 1 a 4. Diz assim, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos aonde? Num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa
em que estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos, diz comigo todos, diz comigo todos. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. O Espírito Santo é poder. E quando eu leio esse texto, duas coisas me chamam a atenção. Primeiro, todos reunidos em um só lugar. Assim como nós estamos reunidos assim, pessoas comuns, reunidas para buscar aquele que é incomum, pessoas ordinárias reunidas para buscar aquele que é extraordinário, pessoas que têm um lado natural, mas para buscar aquele que é sobrenatural. Todos estavam reunidos, assim como a CC Videira está reunida aqui no culto de 4 horas, todos estavam reunidos em um só lugar. Aí a segunda coisa que me chama a atenção, de repente, eu amo esse de repente de Deus. De repente, o que é que aconteceu? Não, de repente, veio do céu um som. Gente, o som ele poderia vir de qualquer lugar. Ele poderia vir da terra, ele poderia vir das águas, ele poderia vir das árvores, ele poderia vir de uma caixa de som, mas a palavra de Deus diz, de onde é que veio o som? De repente, do céu veio um som, do céu veio um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa. É isso que nós cremos para a gente hoje aqui, que de repente vai vir do céu um som sobre esse lugar e vai encher todo esse lugar, e todos nós seremos cheios do Espírito Santo de Deus. Porque Espírito Santo é poder. E o que é poder? Poder é a capacitação de Deus para realizar algo. Poder é a capacitação de Deus para realizar o propósito dele. Por isso que eu digo, o propósito de Jesus, o propósito de Deus, nós sabemos qual é o propósito dele. O propósito dele é curar, o propósito dele é transformar, o propósito dele é libertar, o propósito dele é salvar. O propósito de Jesus é esse, o propósito de Deus é esse, o propósito do Espírito Santo é esse. E o Espírito Santo é poder, por quê? Porque nós não vamos fazer isso baseado no meu poder e no teu poder, mas é baseado no poder dele que opera através das nossas vidas. Sim, nós podemos orar e pessoas serem curadas, mas não tem nada a ver com a minha força e com a tua força, não tem nada a ver com a minha oração e com a tua oração, mas tem tudo a ver com Deus que responde, com Deus que faz, com Deus que realiza, com Deus que tem poder para curar, tem tudo a ver com o poder dele. Mas o Espírito Santo, nós precisamos entender o Espírito Santo como ele é, e nós precisamos entender o Espírito Santo como ele sabe fazer. E o que é que o Espírito Santo sabe fazer? Ele sabe nos transformar, gente. O Espírito Santo sabe nos transformar. Quem transforma não é pastor, quem transforma não é líder, quem transforma não é um ser humano qualquer, quem transforma é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo que transforma a minha vida e a tua vida. Se a gente der lugar à nossa natureza humana, à nossa natureza de pecado, à nossa natureza de incredulidade, à nossa natureza de morte, não vai dar certo. Por quê? Porque a minha vida e a tua vida só dá certo com Jesus Cristo, a minha vida e a tua vida só dá certo com o Espírito Santo de Deus. Gálatas 5,16 diz isso. Por isso, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Gálatas 5,25, mais na frente, diz assim: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Eu vivo, eu ando. Se eu vivo, eu ando. O Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo, ele está comprometido com o propósito de Deus, com o propósito de Jesus, de fazer o sobrenatural. Então eu vou viver o sobrenatural, eu vou andar no sobrenatural. Eu vou viver no sobrenatural, eu vou andar no sobrenatural. Eu vou viver o sobrenatural, eu vou andar no sobrenatural pelo Espírito Santo de Deus. Outra coisa, o Espírito Santo, ele sabe interceder por nós. Romanos 8, 26 e 27 diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar,
mas o próprio Espírito intercede. Ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os nossos corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede, ora pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo, ele ora por mim, ele ora por você. Ah, Rafael, como é que isso acontece? Como é que é essa oração do Espírito? Eu não sei, eu só sei que ele ora. Como é que ele faz? Eu não sei, eu só sei que ele ora. Você sabe aqueles momentos que você quer orar, que você está passando por algo, que você está com aflição, que você está com uma dificuldade, que você está com uma dor, e você está orando ali, você tenta orar, e você não consegue orar, você só consegue chorar, você só consegue gemer, você só consegue, não sai uma palavra completa da tua boca, é só choro, é só gemido, é ali, o Espírito Santo, ele está orando por mim e por você, o Espírito Santo, ele está intercedendo por mim e por você, e ele ora, ele intercede de acordo com a vontade de Deus. Terceiro e último ponto, nós precisamos entender o Espírito Santo, como ele quer fazer. Como ele quer fazer. E uma coisa que eu sei, que eu acredito, é que o Espírito Santo, ele quer fazer coisas sobrenaturais. O Espírito Santo, ele quer fazer coisas sobrenaturais. Nós vamos ver o sobrenatural acontecer. Nós vamos ver curas e maravilhas acontecerem. Nós vamos ver pessoas serem libertas, pessoas que estavam cativas, presas a vícios, a uma depressão, a uma ansiedade, a um medo. Nós vamos ver essas pessoas serem libertas. Nós vamos ver por quê? Porque Ele, o Espírito Santo de Deus, é a continuação de Jesus. E Ele está comprometido com aquilo que é o trabalho de Jesus. E Jesus, Ele curou. Jesus, Ele transformou. Jesus, Ele libertou. Jesus, Ele salvou. E se Jesus fez ontem, Ele vai continuar fazendo hoje. E Ele vai continuar fazendo amanhã. E hoje, Ele faz isso pelo Espírito Santo de Deus.